Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de arte. Vamos continuar falando sobre as culturas europeias, culturas indígenas, culturas brasileiras. Bom, a nossa aula hoje ela vai ser destinada ao estudo da cultura, tá bom? Nós temos muitos assuntos pertinentes a isso para estudarmos. O termo cultura, ele é muito amplo, ele se refere a uma variedade de assuntos, tá bom? Portanto, a gente tem muita coisa para explorar e para estudar, tá certo, pessoal? A cultura, como vocês viram na última aula, ela envolve todos os aspectos da linguagem, ela envolve, por exemplo, da linguagem não, perdão, pessoal, ela envolve todo o aspecto da região. Ela envolve as danças, ela envolve a música, a culinária, né, a gastronomia, os costumes, os hábitos, tudo isso vai influenciar no modo de viver de uma certa localidade. Então, é muito importante que a gente tenha em mente esse conceito de cultura, o que exatamente a cultura significa, como ela pode ser refletida em nossas vidas. A nossa cultura aqui, a questão da culinária, como eu já falei para vocês, é uma cultura bem ampla. Cada região ela tem um tipo de culinária padrão. Aqui no Nordeste é muito conhecido o pão, né? O cuscuz, o bolo de milho, né? A macaxeira. São alimentos regionais, que são consumidos mais em certas regiões do país, tá bom? Então, hoje a gente vai falar também sobre a cultura portuguesa, que no caso aí seria uma cultura europeia, tá? Considerando que Portugal ele se encontra na Europa, do continente europeu, tá? Então vamos falar sobre a cultura portuguesa, vamos falar um pouco sobre as festas, sobre as danças, as tradições, a culinária, né, a gastronomia, entre outros aspectos acerca dessa cultura, tá? Professor, mas por que é importante que eu estude sobre a cultura portuguesa? Sendo que nem lá eu moro. É importante que nós estudemos a cultura portuguesa, pessoal, pelo fato de que nós fomos grandemente influenciados pela cultura europeia, já que os portugueses foram quem colonizaram o Brasil. Os portugueses colonizaram o Brasil. Então, eles trouxeram como consequência disso a sua cultura para o nosso país, que perpetua até os tempos de hoje. Tá? Então, temos essa cultura portuguesa enraizada no nosso cotidiano. Tá bom? Então, vamos lá. Antes de a gente iniciar falando, vamos colocar o cabeçalho da nossa escola para darmos início à nossa aula. Pronto. Então, vamos lá. Pronto, pessoal. Aqui está. Vamos começar falando sobre as festas portuguesas, tá? Festas e romarias. Portugal é um país repleto de tradições e são muitas as festas e romarias em todo o país.
Aliás, tratando-se de um país de pequenas dimensões, é impressionante e até curiosa a enorme diversidade de festas que aqui se celebram. As mais importantes estão ligadas à religião cristã, como a festa de Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego, a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, no Açores, ou ainda os santos populares, nomeadamente o São João, celebrado em Braga e no Porto, e o Santo Antônio, celebrado em Lisboa. Muito bem. Então, como a gente pode ver aí, a cultura portuguesa, ela abrange bastante a questão das festas e das danças, talvez até mais do que o Brasil. A maior parte está ligada à religião cristã, que inclusive foram os portugueses que trouxeram o cristianismo para o Brasil. Tá? Foram os portugueses que trouxeram o cristianismo para o Brasil. Na verdade, mais especificamente, foram os jesuítas, que eram um povo, né, católico, cristão católico, que estavam catetizando os indígenas, os índios, né? Eles catetizaram. O que é catetizaram? Eles tentaram convertê-los à sua religião, tá? No caso, tentaram convencê-lo ao catolicismo. Então, isso foi a catetização dos índios. Vamos continuar aqui. Um exemplo aqui de algumas festas, algumas danças. Festa da Nossa Senhora da Agonia. Pronto, mas as festas e romarias portuguesas não são apenas de caráter filosófico, é religioso. Como, por exemplo, podemos citar as Feiras Novas de Ponte de Lima, a Festa da Flor na Madeira, ou as Festas do Barreto Verde, em Alcochete. E depois há aquelas que, sendo originalmente dedicadas à religião, adquiriram uma dimensão muito superior e um objetivo mais variado, como a Feria de Mateus em Viseu, ou a Romaria da Nossa Senhora da Agonia em Viana do Castelo. Vamos agora para as danças tradicionais. A dança é uma expressão da música e da alma de um povo, e são várias as danças típicas em Portugal. Apesar de existirem vários elementos comuns a todas essas danças, algumas conseguem ser completamente diferentes das outras, como é o caso dos pauliteiros de Miranda, cuja origem remonta a uma antiga tradição celta que representava a luta entre tribos rivais. Com exceção deste caso particular, os outros tipos de dança em Portugal possuem quase sempre o acordeão como instrumento musical comum, o que não é de se estranhar, já que era o instrumento musical mais popular do país no final do século XIX. Outros elementos comuns são os trajes típicos. Embora possam ser muito diferentes da região para região, todas as danças são realizadas usando um traje típico masculino e um traje típico feminino. Como exemplos das danças mais típicas de Portugal, pode-se referir-se o Vira do Minho, o Bailinho da Madeira, o Corridinho do Algarve, o Fandango do Ribatejo, o Vira da Nazaré, a Chula do Douro, a moda das saias, comum a várias regiões do país, o bailarico saloio, a farrapeira e a tirana. Vinho. Olha aí, essa parte é bem interessante. Portugal é um país produtor de vinho há mais de 2.000 anos, desde que os romanos aqui chegaram e consigo trouxeram técnicas e ensinamentos. Um dos grandes pontos a favor da indústria vinícola portuguesa é a sua enorme variedade de castas de uvas. Em nenhum outro país da Europa existem tantas castas que podem originar grandes vinhos. Em Portugal, existe ainda a região demarcada mais antiga do mundo, no Douro, criada para assegurar a qualidade do internacionalmente famoso vinho do Porto, que na realidade é produzido nos socalcos do Rio Douro, na zona de peso da régua. Então, eles têm uma das maiores produções de vinho do mundo.
Até algumas décadas atrás, o país era famoso sobretudo pelo vinho do Porto e pelo vinho da Madeira. Mas nos últimos anos, os vinhos portugueses têm conquistado medalhas e prêmios internacionais de relevo e hoje em dia, muita da produção é exportada. O país possui inúmeras regiões onde é possível produzir bons vinhos, com destaque para o Douro, o Dão, o Alentejo, a Bairrada e a Península de Setúbal. Merece ainda destaque os vinhos brancos produzidos um pouco por todo o país, e também o vinho verde, produzido essencialmente no Minho, do qual o Alvarinho é o seu máximo representante. Gastronomia portuguesa. A gastronomia portuguesa é riquíssima e, sobretudo, muito variada, existindo uma enorme variedade de pratos típicos nas diversas regiões do país. A gastronomia portuguesa está intimamente ligada aos produtos típicos do clima onde Portugal se insere, mas, dadas as peculiaridades da história de Portugal, acaba por ter algumas diferenças acentuadas em relação a países vizinhos. Portugal está, em termos de gastronomia, dividido entre a zona do Mediterrâneo e a zona do Atlântico. Tal facto contribui para que a nossa cozinha seja uma mistura de influências mediterrâneas, mas também de influências orientais, por causa das especiarias traduzidas durante a época dos descobrimentos, e das influências marítimas, por causa da extensa costa oceânica que o país possui. Um fato curioso é o pormenor do produto gastronômico português, mais famoso ser o bacalhau, um peixe que nem sequer existe nas nossas costas e que é pescado a mais de 4.000 quilômetros de distância. De resto, na gastronomia portuguesa, abunda o peixe, sobretudo no litoral, e a carne, sobretudo no interior, graças à elevada qualidade do gado bovino, ovino e suíno que existe no nosso país. São ainda muito comuns os vegetais e os grãos de vários tipos. Sopas e fumetos são outra parte fundamental da dieta de qualquer português. Então, eles têm esse costume de comer também peixe, tá? Especialmente bacalhau. Como a gente viu aí, a pesca de bacalhau demora um pouco, né? Não temos muito aqui. Vamos agora para a última. Doçaria conventual. O mais famoso doce típico português é, sem sombra de dúvidas, o pastel de Belém, ou a sua imitação menos perfeita, mas igualmente deliciosa, o pastel de nata. No entanto, a variedade de doces típicos é enorme e pode mesmo dizer-se que cada pequena vila ou cidade do país possui o seu próprio doce. O pastel de Tentugal, o pastel de Vozela, as queijadas e os travesseiros de Sintra, as clarinhas de Esposende, o pão de ló de Ovar, os ovos moles de Aveiro, os exemplos são incontáveis e todos deliciosos. A apetência dos portugueses pelas coisas doces é conhecida, assim como conhecida é também a sua arte para trabalhar os ingredientes e elaborar autênticas delícias. Mas, afinal, de onde vêm tantas variedades de doces típicos? A resposta, na maioria dos casos, é dos antigos conventos de freiras. As freiras possuíam os ingredientes, o tempo e a criatividade necessárias para criar novas receitas. E não apenas isso, possuíam também enormes quantidades de gemas de ovo. As claras do ovo eram utilizadas para tratar a sua roupa. E por isso sentiam a necessidade de descobrir uma atividade em que pudessem usar essas mesmas gemas. E assim surgiram tantos doces diferentes, nos mais variados locais em todo o país. Então, analisamos os cinco primeiros aspectos mais conhecidos da cultura portuguesa, e no caso aí, resumindo para vocês, primeiro são as festas portuguesas e romarias. Vou colocar aqui no nosso quadro.
Então, a gente tem aí aspectos da cultura portuguesa, festas e romarias, danças, vinho, gastronomia e doçaria. Anotem aí, coloquem aí no caderno de vocês essas anotações, tá bom? Pronto. Quero agora mostrar um vídeo para vocês, pessoal, que representa a dança portuguesa. Tá? Esse vídeo é muito interessante, ele fala justamente sobre essa cultura da dança portuguesa, como a gente viu nas últimas aulas. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu compartilhar. Pronto. Essa é uma dança portuguesa, tá bom? Foi feita ao Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, lá em Portugal. Tá? É uma dança ao vivo, gravada ao vivo. Tá bom? Eu quero que vocês prestem bastante atenção no como eles fazem os movimentos. Tá? Essa é aquela dança conhecida sobre a qual a gente acabou de falar. Tá bom? Bom, pessoal, então, vocês viram aí que os movimentos dessa dança, eles são um pouco diferentes dos movimentos das danças brasileiras. A gente tem, por exemplo, forró, a gente tem o samba, que todos envolvem movimentos mais próximos uns dos outros. Já em Portugal, não. As danças portuguesas, elas envolvem, como é que eu posso dizer, não tanto contato físico, pelo menos essa, né? Mas, claro, que não são apenas estas, existem outras danças, né? A gente ainda vai ver, claro, mas é uma diferença. É bom a gente fazer sempre essas comparações sobre a nossa cultura e a cultura portuguesa. Por quê? Porque a gente vai entender que a cultura portuguesa ela influenciou a nossa. A gente precisa entender isso. O Brasil ele já tinha uma cultura pré-estabelecida, mas os portugueses eles trouxeram uma cultura diferente. Nós adaptamos a nossa cultura a deles. Nós não migramos. É bom mencionar isso. A gente não migrou, tá? A gente não migrou
de cultura, mas a cultura deles influenciou grandemente a nossa cultura, de forma muito extensa e em todas as áreas, tá bom? A gente vai ver aqui um outro vídeo e uma outra dança, para a gente poder finalizar aqui. Pronto, pessoal. Então, a gente viu aí um outro exemplo. Essa dança é chamada de vira de quatro, tá? É o nome da dança. Como a gente pode ver também, movimentos mais soltos e separados, diferente um pouco das danças brasileiras, onde existe um contato físico maior. Bom, pessoal, a gente fez um resumo aqui da cultura portuguesa, a gente viu quais são as principais áreas onde a cultura mais influenciou, as festas, danças, vinho, gastronomia e as doçarias. A gente também aprendeu que os portugueses eles gostam bastante de doce, como vocês também viram, tá? Então, hoje a gente fica por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula. Tenham uma boa semana, pessoal. Estudem bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me consultar no WhatsApp, tá bom? Tentem realizar essa comparação entre a cultura portuguesa e a cultura brasileira. E vejam quais aspectos essa cultura, esses aspectos da cultura portuguesa influenciaram na cultura brasileira, tá bom? Então, fico por aqui, vejo vocês na próxima aula. Boa semana para vocês, Jesus abençoe e até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no WhatsApp. Tchau, pessoal.